Perkins, 1558 a 1602. William Perkins, às vezes chamado de pai do puritanismo, nasceu em 1558 em Warwickshire, filho de Thomas e Anna Perkins. Quando jovem, ele se entregou a um comportamento desregrado, a uma vida profana e à bebedeira. Mas quando se tornou aluno do Christian College, Cambridge, Perkins experimentou uma poderosa conversão que se iniciou quando ele ouviu uma mulher na rua repreendendo seu filho travesso, fazendo referência ao Perkins bêbado. Este incidente humilhou Perkins de tal modo que ele abriu mão de seus ímpios caminhos e fugiu para Cristo em busca da salvação. Ele abandonou o estudo da matemática, seu fascínio pela magia negra e ocultismo, e apegou-se à teologia. Estudar em Cambridge, o principal centro puritano daquela época, significava que a educação formal de Perkins seria forjada em uma estrutura calvinista. Durante os estudos, Lawrence Charderton, 1536 e 1640, tornou-se seu tutor pessoal e amigo por toda a vida. Ele e Charderton conheceram Richard Graham, Richard Rogers e outros, formando uma irmandade espiritual em Cambridge que influenciou profundamente o jovem Perkins. Após receber o grau de mestre em 1584, Perkins serviu como palestrante ou pregador na Great St. Andrew's Church, Cambridge, um dos púlpitos mais influentes do outro lado da rua do Christian College. Ali ele pregaria até sua morte. Ele ainda serviu como deão no Christian College de 1584 a 1594, onde era responsável por pregar, palestrar e mentorear os alunos. Porém, para a tristeza de muitos na universidade, ele declinou de sua posição para se casar com uma jovem viúva em 1594. Como seu mentor, Charderton, Perkins trabalhou para purificar a igreja estabelecida a partir de dentro, em vez de se unir aos puritanos que advogavam a separação. Em vez de abordar questões do sistema de governo da igreja, ele se concentrou nas inadequações pastorais, nas deficiências espirituais e na ignorância que destrói a alma na igreja. Perkins possuía dons excepcionais para a exposição e uma misteriosa capacidade de alcançar pessoas comuns com uma pregação simples e uma teologia claramente articulada. Ele queria unir a pregação da predestinação ao viver prático e piedoso. Perkins recusou-se a ver o relacionamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana como algo contraditório, entendendo-as como doutrinas complementares que são perfeitamente surpreendidas na mente de Deus e plenamente abraçadas pelo coração e mente convertida. Ele também foi pioneiro na prática da casuística puritana, a arte de tratar com os casos da consciência pelo autoexame e o diagnóstico das Escrituras. Muitas pessoas foram convencidas do pecado e libertas da escravidão por meio da sua pregação. Perkins morreu de complicações por cálculos renais em 1602, pouco antes do final do reinado da Rainha Elizabeth. Ao tempo de sua morte, os escritos de Perkins na Inglaterra vendiam mais do que os de Calvino, Beza e Burling juntos. Thomas Gundy escreveu que quando entrou em Cambridge, 10 anos depois, 6 de seus professores que foram alunos de Perkins ainda transmitiam seus ensinos e que Cambridge estava cheio do poder de sua pregação. Como retórico, expositor, teólogo e pastor, Perkins se tornou o principal arquiteto do movimento puritano. A sua visão da reforma para a igreja, combinada a seu intelecto, piedade, escrita, aconselhamento espiritual e capacidade de comunicação, capacitaram-no a delinear a identidade puritana do século XVII, sobre a verdade experimental e o autoexame reformado, bem como a defesa puritana contra o catolicismo romano e o arminianismo. Perkins não era apenas um grande pregador e teólogo talentoso, mas também possuía grande capacidade de aconselhar as pessoas com as Escrituras, oferecendo sabedoria pastoral em seus conflitos espirituais. Disse que na primeira página de cada manuscrito do seu sermão, ele escrevia para si mesmo a mensagem: "Tu és ministro da palavra, cuida da tua vida."
Após sua morte, os escritos de Perkins foram traduzidos para várias línguas, para o holandês, para o latim, o alemão, o espanhol, o francês, o italiano, o gaélico, o galês, o húngaro, o tcheco. Isso levou alguém a declarar que os seus livros falavam mais línguas do que o autor jamais conhecera. J. Parker escreveu: nenhum autor puritano, exceto Richard Baxter, vendeu mais do que Perkins. Nenhum pensador puritano se esforçou mais para compartilhar e solidificar o puritanismo histórico do que ele. Stephen Willey afirma que Perkins foi fundamental para garantir e promover a reforma na Igreja da Inglaterra. Enquanto exaltava a plena soberania da graça de Deus na salvação do homem, Perkins nunca se cansava de enfatizar a responsabilidade do homem e a necessidade da piedade cristã. Ele escreveu: o conhecimento salvador na religião é experimental, e aquele que está verdadeiramente alicerçado em Cristo sente o poder e a eficácia da sua morte e ressurreição, efetivamente causando a morte do pecado e a vida da graça, que morte e ressurreição surgem pela nova submissão. Para Perkins, a teologia não era uma disciplina puramente acadêmica, mas era absolutamente crucial para o desenvolvimento da piedade em Cristo. Devido à sua ênfase na santidade, Perkins moldou a piedade de toda uma nação. Perkins acreditava que o estado lamentável da igreja em seus dias devia-se, em grande parte, pela falta de pastores competentes. Isso o levou a tornar o treinamento de rapazes para o ministério uma prioridade suprema. Por meio do seu trabalho em Cambridge, ele influenciou uma geração de jovens, incluindo Richard Sibbes, John Colton, John Preston e William Ames. Na verdade, Colton considerou o ministério de Perkins como um bom motivo pela qual tantos pregadores extraordinários vieram de Cambridge, na Inglaterra, mais do que de Oxford. Ele criou uma estrutura muito simples na pregação escrita, exposição, doutrinas e usos. Em vez de usar palavras que impressionam o ouvinte, mas não lhe permite compreender, Perkins disse que uma relação à pregação, quanto mais clara, melhor. Por meio da sua instrução e exemplo, surgiu uma geração de pregadores fiéis, simples e poderosos. Tem uma frase de William Perkins que mostra a alegria do cristão e como somos tomados da alegria de Cristo, de estar em Cristo. William Perkins diz: deve ser de estarmos, nossa primeira e principal alegria, escreveu Perkins, deve ser de estarmos no favor de Deus, reconciliados com Ele por Cristo. Então todas as outras pequenas alegrias fluirão disso e se adequarão a isso. Então ele quer dizer que em Cristo, nós, todos os cristãos, de acordo com Filipenses 4:4, somos tomados de alegria em Cristo. Que possamos viver para a glória de Deus e que o reino de Deus avance nesse mundo caído.